Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a casa pela oportunidade de estudar, como sempre, Jesus sob a luz da doutrina espírita. Também agradeço o pessoal da evangelização, que nesse momento está com meus filhos ali, num momento fantástico, que é justamente ensinar Jesus através da doutrina dos espíritos. Bem, hoje também compartilho a alegria de estar aqui com vocês, pois hoje somos convidados a refletir sobre um dos momentos mais importantes da história da humanidade, no planeta Terra, que é a Páscoa de Jesus. O tema qual vamos refletir hoje é tão profundo, tão significativo e ao mesmo tempo tão conhecido, mas nem sempre compreendido em sua essência. A Páscoa não é apenas um símbolo religioso ou uma tradição. Por isso, eu gostaria de começar com duas perguntas simples para a gente começar refletindo. A primeira pergunta é: o que significa a Páscoa para vocês? E a segunda é: quando você realmente pensa ou exerce os ensinamentos da Páscoa trazida por Jesus? Bem, quanto à primeira pergunta, talvez alguns pensem que a Páscoa se trata apenas de uma tradição, para outros um evento religioso, outros pensem no sofrimento de Jesus, ou melhor, no exemplo dado por Jesus, mediante a nossa completa ignorância das leis de Deus. Outros pensem em se tratar da ressurreição de Jesus, ou melhor, a vida do corpo após a morte, após o desencarne. Mas será que compreendemos profundamente este evento? À luz da doutrina espírita, a Páscoa é muito mais do que isso. Ela é um marco espiritual para a humanidade. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec indagou os espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta dos espíritos foi direta e monossilábica: Jesus. Portanto, Jesus é um modelo de perfeição moral que a humanidade na Terra pode aspirar, por ser o espírito mais puro que já apareceu na Terra. Então, se Jesus é o modelo e guia, a vida de Jesus aqui na Terra é um roteiro para a nossa vida diária. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio nos ensinar a viver e principalmente a amar, a perdoar e a evoluir. Tudo que Jesus fez teve finalidade educativa. E a Páscoa é um ponto culminante desse roteiro que Jesus veio cumprir a sua missão aqui na Terra. A Páscoa de Jesus, sobre a ótica espírita, representa um dos momentos mais significativos para nós. É mais que um evento histórico. Trata-se de um marco pedagógico e real da imortalidade da alma. Como nos ensina Allan Kardec, o Espiritismo não vem destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. A Páscoa é a celebração da imortalidade da alma. É o momento em que Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe depois, desce às sombras da matéria para acender a luz que nunca mais vai se apagar. A Páscoa é também uma mensagem de esperança, que nos convida a olhar além da matéria, a perceber a realidade espiritual. Pois Jesus não voltou apenas para provar que estava vivo, ele voltou para ensinar, para mostrar que a morte do corpo físico, desencarne, não tem poder sobre o espírito. Essa é uma das maiores lições da Páscoa. E, como ainda estamos em evolução, a mensagem de Páscoa de Jesus, há quase 2000 anos, permanece atual até hoje e será necessária enquanto vivermos neste planeta de provas e expiações. Portanto, quanto à segunda pergunta que fiz, naturalmente temos que pensar e exercer diariamente
em nossa reforma íntima os ensinamentos da Páscoa trazida por Jesus. E conforme Kardec escreveu no capítulo 17, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços constantes para domar suas más inclinações. Não somos medidos pelo nosso conhecimento teórico que temos, mas sim pela prática da caridade, pelo amor ao próximo, demonstrado na vida de Jesus no planeta Terra. Portanto, a Páscoa de Jesus representa o momento culminante de sua missão, encarnado aqui no planeta Terra. Por Jesus é um espírito superior. Esse evento deve ser compreendido como uma demonstração profunda das leis espirituais que regem a vida, a morte do corpo e a imortalidade da alma. Feita essa primeira introdução do tema, a gente precisa agora contextualizar dois aspectos. O primeiro aspecto é sobre o que significava a Páscoa antes de Jesus. E o segundo é sobre os fatos que ocorrem nos últimos 15 dias que antecedem o desencarne de Jesus aqui na Terra, a qual é um período que inclui a denominada Semana Santa, que começa do Domingo de Ramos, passa pela Sexta-feira Santa, crucificação, e vai até o Domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus. Para finalmente trazermos a Páscoa de Jesus pela luz da doutrina espírita. Isso é importante, pois, infelizmente, ainda hoje, para muitas pessoas, especialmente as crianças que não frequentam a evangelização, ou aqueles que não seguem nenhuma tradição religiosa, associem a Páscoa exclusivamente aos coelhos, aos ovos de chocolate e ao comércio. Infelizmente, essa visão é impulsionada pela forte comercialização da data, que domina os cenários semanas anteriores ao feriado. No entanto, a Páscoa possui origens e significados muito, mas muito mais profundos. Contextualizando a Páscoa antes de Jesus. Bem, a Páscoa já era celebrada muito antes da vinda de Jesus, mas de outras formas. Então, a Páscoa tem raízes pastorais agrícolas, onde os povos nômades celebravam a chegada da primavera. Esta festa marcava o nascimento dos filhotes, dos rebanhos e a colheita dos primeiros frutos da terra. O significado primitivo dessa festa era pedir proteção aos deuses, porque ainda eram politeístas, para os animais e garantir a fertilidade da terra para o ciclo agrícola, que se iniciava celebrando a renovação da vida após o inverno. Segundo relatos, já havia tradições de usar o sangue de sacrifícios para proteger as tendas e os rebanhos contra espíritos malignos, algo que foi ressignificado posteriormente na tradição hebraica que a gente vai entrar. Com a vinda de Moisés, a nossa primeira revelação, essa festividade já existente no mês denominado de Abib, entre abril e março, tomou um novo significado histórico, contextualizando assim a Páscoa dos hebreus como o êxodo do Egito, que é a libertação do povo hebreu do Egito depois de 400 anos de escravidão. Sendo assim, a Páscoa tem raízes milenares como festa da primavera antes de se tornar uma comemoração da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito para a sua terra prometida, e assim se tornar uma celebração judaica. Portanto, a Páscoa para os hebreus era uma libertação física, que a gente vai ver muito diferente do que Jesus nos trouxe. Especificamente, a Páscoa dos hebreus, conhecida em hebraico como Pessah, significa passar por cima ou passar sobre, ao qual consta no livro do Êxodo, no Velho Testamento. A passagem refere-se à 10ª praga, segundo Moisés, enviada por Deus ao Egito, na qual o anjo da morte passou pela casa dos egípcios e não poupou os primogênitos egípcios, mas passou por cima da casa dos hebreus, que estava marcada com o sangue do cordeiro. Sendo que, previamente, os hebreus receberam instruções específicas de Moisés
seguindo um cronograma rigoroso, que começava com a seleção do cordeiro, né? Cada família tinha que escolher um cordeiro macho sem defeito, de 1 ano de vida. A família tinha que guardar esse cordeiro aí, separado por 4 dias, garantindo para verificar que realmente ele não tinha nenhum defeito. Depois, né, o animal ficava com a família, convivia literalmente com toda a família, como se fosse um membro da família, para chegar ao sacrifício, né, onde toda a comunidade deveria sacrificar esse cordeiro. A seguir, né, utilizar o sangue do cordeiro para marcar, né, na porta, né, de suas casas. Depois, assar o cordeiro por inteiro, porque era proibido comer ele cru, né? E junto com o cordeiro comer, né, os pães ázimos, né, ou seja, sem fermento, e as ervas amargas também. Além disso, eles tinham que, chamado comer apressado, consumo apressado, eles deveriam comer já vestidos, pronto para viajar. Além disso, era proibido ter sobras, nada deveria sobrar para o dia seguinte, e, naquela noite, né, o anjo da morte passaria pelo Egito, poupando o primogênito da casa dos hebreus, que havia sido marcado com o sangue do cordeiro, né? E, além disso, tinha que haver a instituição memorial, onde, segundo Moisés, essa data tinha que ser celebrada anualmente para sempre, né? Então, a Páscoa para os hebreus foi, portanto, uma ceia da aliança e separação, marcando o momento que Deus libertou o povo hebreu através da passagem, Pessá, da morte para a vida. Mas, quando veio Jesus, nossa segunda revelação, ele transformou completamente o significado da Páscoa e eleva o conceito. A libertação deixa de ser apenas material e física e passa a ser espiritual, né? Esse simbolismo foi levado a um novo patamar, a libertação espiritual da humanidade pela compreensão do amor e da vida eterna. Jesus não veio libertar os povos de impérios, veio libertar as nossas consciências da nossa ignorância. Mas isso muda tudo, porque a maior prisão não é externa, é interna. São os nossos vícios, os nossos orgulhos, o nosso egoísmo. É exatamente disso que a Páscoa de Jesus trata. Então, por Jesus ser o nosso modelo e guia, como a questão 625, Jesus não é apenas um enviado, ele é a referência máxima da evolução moral para a humanidade. O nosso modelo de perfeição moral, segundo Leon Denis. Então, tudo que Jesus fez teve uma função educativa. Nada foi por acaso. Tudo foi parte de um processo. Tudo foi ensino, inclusive as traições pelos discípulos, inclusive a sua crucificação. Para entendermos a Páscoa, também precisamos saber quem era Jesus. No livro Caminho da Luz, por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nos é revelado que Jesus não foi um enviado de última hora. Jesus acompanhou a formação geológica do nosso planeta, que se correu há cerca de 4,5 bilhões de anos, lembrando que o universo, né, tem cerca de 14 bilhões de anos, só para a gente ter uma ideia, né? E quando o Mestre Jesus encarna, realiza-se a maior operação de redução vibratória que já se viu no universo. Então, o espírito superior vinha em missão para reencarnar, para realmente nos ensinar realmente o amor ao próximo. E para aprofundarmos na Páscoa de Jesus, como havia dito anteriormente, vamos contextualizar os 15 dias que antecedem o desencarne e sua reaparição como Espírito aos apóstolos. Não se trata apenas de uma sequência histórica, mas de um processo pedagógico intencional, no qual cada ato de Jesus possui um significado moral e espiritual profundo. Nos dias que antecedem a Páscoa, Jesus havia consolidado parte de sua missão e entrava agora na fase final. Seus ensinamentos já estavam difundidos,
Seus atos haviam impactado multidões e a sua autoridade moral era reconhecida, embora contestada pelas lideranças religiosas da época. Segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a missão de Jesus era essencialmente moral e educativa, e não política e muito menos militar. Como pensavam, e a gente vai falar um pouquinho, não é? Os que viviam nessa época. Contudo, sua influência crescente começou a ameaçar as estruturas de poder estabelecidas pelo Império Romano, pelos fariseus e pelos sacerdotes. Um dos eventos importantes nesse período é conhecido como, por algumas religiões, a ressuscitação de Lázaro, ocorrida em Betânia. Esse episódio teve uma enorme repercussão social. Do ponto de vista espírita, conforme explicado em A Gênese, esse fenômeno pode ser interpretado como um caso de morte aparente, onde o espírito ainda não havia se desligado completamente do corpo. Mais do que um milagre, trata-se de uma demonstração do domínio de Jesus sobre as leis espirituais. Esse acontecimento provoca uma reação imediata das autoridades religiosas, que passam a considerar Jesus como uma ameaça real. E, a partir desse momento, segundo os evangelhos, as autoridades religiosas decidem por eliminar Jesus. Após o despertar de Lázaro do estado de letargia, Jesus se afasta temporariamente para a região do deserto, Efraim. Esse afastamento não representa medo, mas uma estratégia. Segundo a lógica espírita, os espíritos superiores agem com planejamento e finalidade. Jesus sabia que a sua missão estava entrando na fase final. Esse período pode ser entendido como um momento de preparação espiritual. Poucos dias antes da Páscoa, conforme celebrada na época dos hebreus, Jesus retorna a Betânia. Ali ocorre a unção com perfume realizada por Maria, irmã de Lázaro. Esse ato tem profundo simbolismo. Enquanto alguns criticavam o desperdício, não é, do óleo ali, Jesus valoriza o gesto como expressão de amor. Sob a ótica espírita, esse episódio reforça a superioridade dos valores morais sobre os materiais. O próximo marco relevante foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, sendo recebido com aclamar popular, cumprindo assim a profecia escrita em Zacarias, capítulo e versículo 9, onde as pessoas estenderam suas vestes, ramos das árvores, para forrar o chão de costume, como de costume, na recepção real. Com gritos de Hosana nas alturas, Jesus foi aclamado como rei, mas entrou em Jerusalém como um servo humilde. Esse evento, conhecido como Domingo de Ramos, marca o início da semana decisiva e culminante da passagem de Jesus na sua missão na Terra. A escolha do jumento simboliza a humildade, em contraste com os reis que entravam em cavalos de guerra. Aqui há um contraste importante. O povo esperava um libertador político e militar contra Roma, mas Jesus apresenta-se como um libertador espiritual, trazendo a verdadeira paz e a libertação espiritual. Essa incompreensão foi um dos fatos que levaram à sua condenação pelo povo. Nos dias que antecedem a sua prisão, Jesus intensifica os seus ensinamentos. Entre eles, traz a parábola dos talentos, a parábola das virgens prudentes e o juízo final. Jesus também expulsa os vendilhões do templo. Esse ato é altamente simbólico. Jesus denuncia a hipocrisia e a corrupção religiosa. Aqui, o conflito com as autoridades se intensifica ainda mais. Herculano Pires, sobre esse episódio, diz que representa a crítica de Jesus à religiosidade vazia e sem transformação moral. Esses ensinamentos reforçam a responsabilidade individual que, conforme a gente tem no Livro dos Espíritos, que cada espírito responde por suas ações. E não há salvações automáticas, há evolução moral que é necessária. Nos dias imediatamente anteriores à Páscoa, Jesus organiza
a ceia com seus discípulos. E na última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. Esse é um dos maiores exemplos de humildade extrema, amor e serviço, invertendo a hierarquia social, onde os discípulos esperavam que o mestre fosse servido. Com isso, Jesus interrompe a discussão dos discípulos, que estavam discutindo quem entre eles seria o maior no reino dos céus, pois eles ainda viam o reino de Deus como uma estrutura hierárquica e política. Na última ceia, Jesus antecipa a sua partida aos discípulos e reforça seus ensinamentos principais: o amor, a humildade e o serviço ao próximo. Logo após a última ceia, Jesus caminha para o Monte das Oliveiras, Getsemane, e os discípulos acompanham. Chegando ao local, Jesus diz aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. E, afastando-se dos discípulos, ajoelha-se e começa a orar. Ali, Jesus não teme a morte física, pois a conhecia como ninguém. Sua agonia era o peso das sombras humanas. A doutrina nos explica que o suor de sangue foi um fenômeno de esterilização ectoplasmática, de profunda angústia espiritual de Jesus. Jesus estava doando as suas últimas energias vitais para sustentar o equilíbrio do planeta naquele instante de transição. Por isso Jesus disse: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Neste momento, o Espiritismo nos ensina a renúncia. A Páscoa começa quando decidimos que a vontade de Deus é superior aos nossos desejos imediatos e materialistas. Quando Jesus volta, retoma a oração, encontra os discípulos dormindo e os repreende suavemente. Por que dormis? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E enquanto Jesus ensina, as autoridades religiosas planejavam a sua prisão. Judas Iscariotes surge como um instrumento desse processo. Sob a ótica espírita, Judas não é um condenado eterno, mas um espírito em processo evolutivo, que cedeu às próprias fraquezas, assim como nós cedemos às nossas fraquezas. Portanto, os 15 dias que antecedem a Páscoa não são apenas preparação histórica, mas uma síntese da missão de Jesus. Nele a gente encontra a demonstração de poder espiritual, quando traz Lázaro do seu estado de letargia, seus ensinamentos morais com as parábolas, o exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos, o exemplo de coragem, enfrentamento no templo, e o amor em relação aos discípulos. Tudo isso converge para Jesus na cruz, mas não como uma derrota, mas sim como uma culminação. Sob a ótica da doutrina espírita, os eventos que antecedem a Páscoa revelam um processo consciente, planejado e profundamente educativo. Jesus não foi vítima do acaso. Ele conduziu a sua missão com lucidez. Cada ato foi um ensinamento, cada gesto foi uma mensagem. E cada momento desses dias finais reforça uma verdadeira essência. A verdadeira Páscoa não está apenas no desencarne e reaparição de Jesus, mas é um convite à ressurreição moral da humanidade, ou seja, a nossa transformação moral enquanto encarnados. Já ao momento da crucificação de Jesus na colina Gólgota, algumas religiões ensinam que Jesus morreu para pagar os pecados da humanidade. Por isso, Jesus é chamado por tais religiões como Cordeiro de Deus. Mas, com o Espiritismo, a nossa terceira revelação, temos uma visão diferente. Uma visão mais racional e mais coerente. Com a justiça divina, pois Deus não exige o sofrimento de terceiros para aprendermos e para perdoarmos. Deus não pune, Deus educa. Então, o que foi a crucificação? Foi consequência da ignorância humana.
consequência da imaturidade espiritual da humanidade da época, em não entender que a libertação espiritual é mais importante do que a libertação material e física que eles estavam esperando. Ou seja, a humanidade da época não estava preparada, por isso rejeitou a verdade. A crucificação de Jesus, portanto, não é vista como sacrifício expiatório no sentido tradicional, mas como consequência da resistência humana à verdade. A humanidade ainda preza pelo orgulho, pela ignorância, e rejeitou aquele que trazia a luz, uma luz que jamais vai se apagar. Herculano Pires afirma: o drama do Calvário é o retrato da resistência humana à verdade espiritual. Assim como muitas vezes, ainda hoje, rejeitamos a verdade. Quantas vezes sabemos o que é certo e não fazemos? Quantas vezes escolhemos o orgulho e a verdade ao invés da humildade? A crucificação de Jesus revela mais sobre a humanidade do que sobre Jesus. A crucificação de Jesus foi uma lição suprema de amor e renúncia. Por isso, a Páscoa representa a passagem das sombras da ignorância para a luz do conhecimento eterno da espiritualidade. Quanto à ressurreição de Jesus, algumas religiões ensinam que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, após a sua morte, após a morte do corpo. Para alguns, um milagre. No livro A Gênese, aprendemos que os chamados milagres são fenômenos naturais, ainda não compreendidos por nós até o momento. Deus não vai contrariar suas leis. Ainda no livro A Gênese, no capítulo 15, a ressurreição de Jesus não foi a volta do corpo à carne, à vida, o que seria biologicamente impossível conforme as leis da natureza, mas a manifestação de seu corpo espiritual. Por isso, com o Espiritismo, a nossa terceira revelação, temos uma visão também diferente do que ocorreu. Foi uma lei natural. Primeiramente, o desaparecimento do corpo de Jesus se trata da desmaterialização dos elementos orgânicos do corpo físico, como ocorre naturalmente. Do pó nós viemos, o nosso corpo físico, do pó voltaremos. O que aconteceu foi uma facilitação pelo padrão elevado de Jesus. Esse processo se intensificou muito mais rápido. E a ressurreição de Jesus citada no cristianismo é vista pela doutrina espírita como a aparição de Jesus em corpo espiritual. Conforme Allan Kardec explica em A Gênese, o corpo de Jesus era de natureza tão sutil que ele podia manipular a matéria ao seu redor. Sua ressurreição foi um fenômeno mediúnico de materialização mais perfeita da história. A ressurreição de Jesus não foi, pois, um milagre no sentido teológico da palavra, mas um fenômeno perispíritico perfeitamente explicável pelas leis da natureza. Jesus utilizou o fluido vital do ambiente e a sua própria energia puríssima para recompor a sua forma perispírita, de modo que pudesse ser visto, ouvido e até tocado. Ele provou que o espírito é a realidade e o corpo é apenas a vestimenta. Jesus não voltou ao corpo físico comum. Ele se manifestou através do seu corpo espiritual. Isso explica as suas aparições, a sua capacidade de surgir e desaparecer. Nada sobrenatural, tudo dentro das leis espirituais de Deus. Jesus, com isso, demonstrou algo fundamental, que a vida não acaba com a morte do corpo físico, após o desencarne. As aparições de Jesus a Maria Madalena e aos discípulos, após a morte física, é explicada pela tangibilidade do perispírito. Não houve um milagre que derrocasse as leis divinas, mas sim a explicação de propriedades fluidificantes que o Mestre dominava com perfeição. Jesus provou que a morte do corpo físico desencarne é uma ponte para o mundo espiritual e não um abismo. Como Chico Xavier dizia, a morte do corpo físico é apenas uma mudança de endereço.
E no Livro dos Espíritos, na questão 149, temos, Kardec perguntou, em que se transforma a alma no instante da morte, do desencarne? Os espíritos responderam, volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Tá? Ou seja, aí temos os fundamentos que explicam a imortalidade da alma, base para compreender a aparição de Jesus após o seu desencarne, que não representa o fim, mas apenas uma transição. Assim, a aparição de Jesus não é um fenômeno sobrenatural no sentido de violação das leis naturais, mas uma manifestação perfeita e coerente com as leis espirituais. De acordo com Leon Denis, a morte é apenas uma passagem de um estado para outro, e a vida continua em outra forma, na nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual. A aparição de Jesus após o seu desencarne confirma essa continuidade da vida. Ele se manifesta a Maria Madalena e os discípulos para demonstrar que o espírito sobrevive ao corpo, que é o ensinamento central da doutrina espírita. Na obra Gênese, Kardec analisa os chamados milagres de Jesus, incluindo a sua ressurreição, explicando esses fenômenos que aqui eu comentei. E no capítulo 15, ele trata especificamente dos milagres de Jesus, explicando que as leis regem os fluidos espirituais. Outro ponto relevante é o que alguns consideram como sofrimento de Jesus. O Espiritismo não interpreta esse sofrimento como necessário para pagar os pecados da humanidade, mas como um exemplo de supremo resignação e amor. Segundo Chico Xavier, Jesus não veio para sofrer por nós, mas para nos ensinar a sofrer com dignidade e fé. A Páscoa, portanto, torna-se um símbolo de transformação interior. Cada indivíduo é chamado a ressuscitar, ou seja, ainda habitando o próprio corpo, moralmente, abandonando os vícios e as imperfeições. Divaldo Franco reforça: a verdadeira ressurreição é do homem velho, que morre para dar lugar ao homem novo. Chico Xavier comenta que a verdadeira Páscoa é a da renovação íntima. E Sueli Caldas Schubert comenta que a transformação começa por dentro, começa por nós mesmos. Tais afirmações de autores espíritas naturalmente faz nos lembrar da vida de Paulo de Tarso, de perseguidor a o grande divulgador do cristianismo. Uma grande mudança, literalmente, ressuscitou e aproveitou aquela encarnação com grande transformação. Bem, isso também me faz lembrar um filme que chama A Vida em 7 Dias. Ele tem um título original, chama Life or Something Like It, lançado em 2002. Angelita Jolie interpreta uma repórter de TV ambiciosa e bem-sucedida, que vive na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, a qual vive uma vida aparentemente perfeita e superficial, ou seja, totalmente materialista. Durante uma entrevista de rua com um mendigo vidente chamado Profeta Jack, ele faz a ela 3 previsões. A primeira é um placar exato de um jogo de futebol americano que ia ocorrer. A segunda, que ia cair granizo na manhã seguinte, naquela cidade que jamais havia caído granizo. E a terceira, que a repórter ia morrer na próxima quinta. Bem, quando as 2 primeiras previsões se concretizam, a repórter entra em pânico. Começa a reavaliar as suas prioridades na vida, a sua carreira e os seus relacionamentos. O conflito central do filme é a transformação moral da repórter. Antes da profecia, ela era obcecada pela aparência. Usava perucas platinadas, impecáveis. Estava prestes a conseguir o emprego de seus sonhos numa grande rede nacional na cidade de Nova York. Após o profeta Jack dizer que ela tem apenas uma semana de vida, ela passa
pelas fases clássicas do luto. Primeiro ela começa a negação e a raiva, ela tenta desacreditar o mendigo, mas quando o granito cai, e quando ele acerta o placar do jogo, e quando o granizo cai na cidade de Seattle, ela começa a ficar em pânico. Né? Aí ela começa a ter a chamada crise de identidade. Ela começa a beber, ela aparece bêbada numa reportagem, toda desleixada, e acaba liderando um grupo de grevistas. E aí ela esperava ser demitida, mas pelo contrário, a sua autenticidade fez com que ela se tornasse um fenômeno de audiência. E a terceiro momento, né, ela se afasta do noivo, que era uma pessoa muito fútil, e ela começa a se aproximar do cinegrafista que trabalhava com ela e vivia brigando com ela, porque ele era a pessoa que ajudava ela a perceber o quanto que a vida dela era vazia. Na manhã da quinta-feira, que seria a quinta fatal, ela está em Nova York, ou seja, no seu emprego que ela tanto desejava, que fazia de tudo para conseguir, na sua grande estreia em rede nacional. Durante a entrevista, ela percebe que não quer mais aquela vida de ambição desenfreada e materialista. Ao sair do prédio, ocorre um tiroteio na rua. A repórter tenta ajudar uma pessoa e acaba sendo baleada, cumprindo a profecia que morreria naquele dia. Ela chega a ser declarada morta no hospital, morta clínica, mas os médicos conseguem reanimá-la. No filme, o profeta Jack explica que, embora as previsões dele se concretizam, o destino pode ser alterado por profundas mudanças morais que cada um pode fazer em si próprio. Portanto, a repórter morreu para a sua antiga vida superficial e renasceu para uma vida com propósito e valorizar a cada momento. Esse conceito está diretamente alinhado, né, com os ensinamentos de Jesus e a lei de progresso apresentado no Livro dos Espíritos, que todos nós estamos destinados à perfeição um dia. Com isso, precisamos refletir diariamente qual é a nossa cruz hoje. Pode ser um problema, pode ser uma dor, uma dificuldade, todos nós temos. Agora pensemos como reagimos mediante a nossa cruz diária, com revolta ou com aprendizado. Jesus não eliminou a cruz de nossas vidas, mas mostrou como devemos carregá-la com sabedoria, humildade, paciência, resignação e fé. A Páscoa, portanto, não deve ser vista apenas como um evento histórico, mas como um convite permanente à nossa renovação diária. Portanto, a grande mensagem da Páscoa de Jesus é a nossa transformação interior através da nossa reforma íntima. O Espiritismo ensina que cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado. Não deixemos esse aprendizado para a próxima vida. Fazemos o mais rápido possível. Assim, a mensagem de Páscoa deve ser vivida diariamente e não apenas uma vez por ano. Na obra Céu e Inferno, a gente tem diversos relatos, né, de espíritos, principalmente no capítulo Espíritos Infelizes, né, onde mostra as consequências morais das ações humanas, reforçando a necessidade da nossa transformação interior. Essa perspectiva amplia o entendimento da vida, retirando o medo da morte e incentivando a vida baseada em valores eternos. A Páscoa de Jesus, sob a ótica espírita, é um marco de esclarecimento espiritual, representando não apenas a vitória sobre a morte física, mas a afirmação da vida espiritual e da necessidade da evolução moral. Mais do que celebrar um evento, somos convidados a vivenciar seus ensinamentos, o amar e o perdoar, para evoluir. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços constantes para domar as suas más inclinações. Não somos medidos pelo nosso conhecimento teórico sobre o que sabemos, mas pelo que fazemos e pela prática da caridade e pelo amor ao próximo, demonstrado na vida de Jesus no planeta Terra. No livro A Caminho da Luz, Chico Xavier, por Emmanuel, esclarece que Jesus, como governador espiritual da Terra, submeteu-se às leis humanas para deixar o roteiro da evolução através do perdão.
O Cristo não pediu o concurso de legiões de anjos para a sua defesa. Antes, preferiu o silêncio da humildade, para que a humanidade compreendesse que o reino de Deus começa na intimidade do coração. A Páscoa de Jesus nos convida a perdoar, a ter paciência, a ser humilde, a praticar a caridade. Por isso, segundo Divaldo, a verdadeira ressurreição é moral. E Emmanuel cita que a maior ressurreição é a da consciência. Lembramos lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde estão cravadas as leis de Deus na nossa consciência. A cruz de cada dia que temos que carregar são as nossas provas e as expiações que temos que cumprir, pois nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. As dificuldades da vida são as provas que escolhemos ou as expiações, resultados de nossos erros passados, que precisamos passar para o nosso crescimento moral. Segundo Herculano Pires, o sofrimento é um mecanismo de evolução. A Páscoa de Jesus também nos ensina a sofrer melhor, com consciência e com dignidade. Portanto, a Páscoa não é um evento do passado, é o presente, é a escolha diária. Todos os dias podemos cair e levantar, errar e corrigir, sofrer e aprender. Isso me faz lembrar o lema clássico da organização, né? Muitas plaquinhas em vários lugares, né? Assim, a gente lá, quebrou, conserte, sujou, limpe, desarrumou, arrume, pegou emprestado, devolva, né? Errou, assuma, peça desculpa e, claro, tente reparar o erro, né? Ou seja, a responsabilidade pelas próprias ações e o respeito mútuo são princípios que ajudam a evitar o acúmulo de tarefas e o combate à procrastinação em nossa melhoria diária, na nossa reforma íntima. Isso nos ajuda a criar um ambiente salutar para a nossa evolução moral. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a missão de Jesus não se limitava aos atos exteriores, mas consistia essencialmente na transformação moral da humanidade. Kardec afirma: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. E a pergunta final que fica é: como nós estamos vivendo a Páscoa de Jesus? Pois a verdadeira Páscoa acontece quando deixamos morrer o homem velho, o egoísmo, a vaidade, e permitimos nascer o homem novo, o homem que sabe amar, o homem que aprendeu o sentido da caridade, conforme explicado por Jesus, dentro de nós mesmos. Portanto, a Páscoa é um processo contínuo de transformação espiritual. Não é da noite para o dia que as coisas ocorrem. E como disse Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora a fazer um novo fim. Além disso, a Páscoa é o consolo da dor para quem perdeu seus entes queridos. A Páscoa de Jesus é a garantia do reencontro, e o reencontro é certo. Ela ainda mais aperta os laços familiares. Portanto, agradeço diariamente ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, por ter encarado, literalmente, né, a divina missão de encarnar na Terra. Jesus não está na cruz de madeira, mas vivo e atuante no governo espiritual de nosso planeta Terra, continuando a sua missão. Obrigado.